Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje eu vou diminuir um pouco do tempo da minha homilia, para que eu possa, juntamente com a pastoral familiar, no final da Santa Missa, falar um pouco e tratar um pouco a respeito da família. Vejam bem, durante 3 domingos do mês de julho, nós escutamos as 7 parábolas do reino. Nosso Senhor ali solidificando o reino, mostrando que a plenitude dos tempos chegara e que Ele estava ali para resgatar o homem decaído pelo pecado e abrir mais uma vez as comportas do céu para agraciar, para abençoar, para proteger aqueles que se fizessem seus discípulos. No domingo passado, Nosso Senhor, Ele se apresenta como Deus. Ali no Monte Tabor, Ele é transfigurado. Ele se transfigura diante de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e mostra que de fato Ele é Deus, e que a lei, representada por Moisés, e que as profecias, representadas por Elias, estavam preparando a sua vinda, estavam preparando o início desse reino, que com ele agora iniciava. Hoje, ele vai se apresentar como Deus, não mais para Pedro, Tiago e João, mas ele vai se apresentar para os discípulos todos, depois de um milagre. Ele multiplicou os pães e mandou os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia, e ele ficaria. Os discípulos não questionaram, por quê? Porque sabiam que o Senhor, em muitos momentos, ficava a sós, para rezar, para estar em Deus. Vejam, Deus rezou. Deus rezou. E a sua oração ali não era por uma necessidade, porque ele não tinha nenhuma. Não era por nenhuma fobia, porque ele não temia nada. Mas ele rezava por 2 motivos. Primeiro, ele rezava porque ele estava com saudade do Pai. E tanto que ele falava dessa saudade, que chegou uma hora que Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Depois ele rezava pelos seus. Lembrem da oração sacerdotal dele: Pai, que todos sejam um, como eu e ti somos um. Lembrem que ele rezou por Pedro: Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça, porque o inimigo quis te triturar. Ou seja, Nosso Senhor rezava por saudade do Pai. Nosso Senhor rezava pelos seus, que o Pai a Ele tinha confiado. Só que vejam bem, minha gente, para rezar, é preciso calmaria, é preciso tranquilidade. Ninguém reza de um modo agitado, não. Para se rezar, é preciso calmaria, porque Deus é calmo. Muitas vezes eu fico bobo, como pessoas rezam, ou dizem rezar, em meio a tanta agitação, seja no ramo protestante, seja no ramo católico. Muitas vezes umas orações que até dão umas certas piruetas. E muitas vezes eu me questiono se ali
Deus se manifesta. Porque vejam aqui a experiência de Elias. Ele vai ao Monte Horebe, o mesmo monte que Abraão tentou sacrificar o seu filho por mandato de Deus. E Deus ali vai se aproximar de Elias. Não se aproxima no vento, não se aproxima no terremoto, não se aproxima do fogo, mas se manifesta e se aproxima numa brisa suave. Se manifesta e se aproxima na calmaria, na tranquilidade. E é aqui que nós somos chamados, enquanto cristãos, a vivermos também com o coração em Deus, sem medo de nada, sem medo de ninguém. Olhem aqui. Nosso Senhor vai ao encontro dos apóstolos. E indo ao encontro dos apóstolos, eles são tomados por um grande medo. A cena é até pueril. Eles ficam correndo para um lado e do outro da barca. E o Senhor se aproxima. Sou eu, coragem, não tenhais medo. Minha gente, essas palavras de nosso Senhor aqui são palavras por demais pertinentes para nós, porque todos nós temos medo e trazemos sim ao longo das nossas vidas tantas fobias: medo de uma doença grave, medo da morte, medo da solidão, medo de ser abandonado, medo de perder o que tem, medo de perder quem ama. E são tantos medos que solapam o coração do homem. Mas em meio a essas fobias todas, é preciso que o homem leve uma vida de oração, para que o homem compreenda que ele não está caminhando sozinho, e para que no meio das dificuldades, nessas noites escuras da vida que todos nós passamos, o homem saiba em quem confiar. O homem saiba em quem confia. Tome consciência de que não está caminhando sozinho, mas está caminhando com o seu Deus. Coragem, sou eu, não tenhas medo. E vejam que Pedro aqui quer ir ao encontro do Mestre com as suas próprias forças. Manda-me ir, faz esse milagre aqui. Só que Pedro desconfia no poder de Deus. Como nós encontramos pessoas que na nossa vida também muitas vezes estão próximas de Deus de corpo, estão distantes de Deus de espírito. Porque só vir à igreja não quer dizer intimidade com Deus. Só participar de uma pastoral e de um movimento não quer dizer intimidade com Deus. A intimidade com Deus requer de nós decisões maduras, que nos faça de verdade experienciar Deus na nossa vida, de tal modo que na hora das dificuldades nós sintamos de verdade Deus presente em nosso meio e em nosso coração. Só que Pedro, ele duvida. Pedro, ele começa a afundar porque duvidou. E grita: Senhor, salva-me. E o Senhor ergue Pedro e chama a atenção e corrige a Pedro. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Minha gente, como nós temos cristãos que rezam desconfiando. Como nós temos cristãos que fazem uma prece a Deus, desconfiando de Deus. Há 15 dias atrás eu dizia aqui no púlpito, quando nós elevamos o pedido e uma prece a Deus,
Uma das coisas que nós devemos fazer é endireitar o nosso caminho. Não adianta pedir se eu vivo uma vida torta, uma vida errante, se o meu coração não está em Deus, se não busco me corrigir, se não busco de verdade viver essa vida agradabilíssima, que até espanta Satanás. A minha vida deve ser um canto perene de louvor a Deus. E só assim eu vou poder de verdade crescer na amizade com Cristo e superar as dores e as dificuldades da vida. Certa vez, um padre, é uma historinha que eu vou contar, eu contei em todas as igrejas hoje. Um padre, ele foi interpelado pelo seu povo para rezar uma missa pedindo a Deus chuva. E o padre marcou a missa. Ali no missal tem esse formulário de missa pedindo a Deus a chuva, que eu nunca rezei aqui na igreja. E o padre marcou a hora da missa, o povo foi tudo para a igreja, e antes do padre começar a missa, ele veio na frente, pegou o microfone e disse assim: vocês vieram fazer o que aqui? É todo mundo: rezar, padre. Rezar para quê? Para chover. E o padre falou assim: é verdade? Todo mundo é. Cadê o guarda-chuva de vocês? Ninguém tinha levado. Ou seja, estavam rezando, desconfiando. Só uma senhora que no fundo da igreja levantou. E aí o padre ficou curioso e perguntou a ela assim: mas por que só a senhora trouxe o guarda-chuva? E a resposta dela foi sucinta e profunda: porque o meu Deus me surpreende. Veja, Deus surpreende, mas é preciso ter fé. Não adianta rezar desconfiando. Não adianta rezar com um coração temeroso. É preciso confiar em Deus. É preciso esperar em Deus. É preciso deixar Deus agir. E muitas vezes Deus não age, e Ele poderia chamar a nossa atenção: homem fraco na fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu não dei a graça que você tanto pedia. É preciso que nós rezemos com fé. É preciso que nós levemos a sério a nossa vida de fé, para que possamos chegar ao céu. Na próxima semana, a Santa Mãe Igreja vai celebrar a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. É a igreja nos dizendo que aqueles que rezam, aqueles que levam a sério a fé, haverão de herdar o reino dos céus. Por quê? Porque esse reino foi preparado para todos aqueles que em vida souberam amar a Deus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.